E aí, galera, vamos lá? Mais uma aula de física. Hoje a gente continua estudando as ondas, ok? Vamos estudar algumas características das ondas. Vamos nessa? Então, olha só, características de uma onda. A onda, ela vai ter uma crista, tá? É comum a gente ouvir o pessoal falando, tal jogador está na crista da onda. O que seria essa crista da onda? Então, a crista da onda, gente, é o ponto mais alto em relação à posição de equilíbrio. Tá? O surfista está na crista da onda, está ali no topo do seu sucesso. Tá? Então, quando se fala em crista de uma onda, fisicamente falando, a crista é o ponto mais alto de uma onda, tá certo? Amplitude. A amplitude é justamente a altura da crista, tá? A altura da crista ou a distância entre a posição de equilíbrio e a crista. Aqui na figura, presta bem atenção aqui, na figura tem uma linha tracejada. Essa linha tracejada representa o ponto de equilíbrio, tá certo? O ponto de equilíbrio dessa onda. Então, a altura, né, a distância entre esse ponto de equilíbrio e a crista é o que nós chamamos de amplitude, ok? Comprimento de onda. O comprimento de onda é representado pela letra grega lambda, tá? Então, comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, tá? A crista é o ponto mais alto da onda e o vale é o ponto mais baixo dessa onda, ok? A distância entre duas cristas consecutivas vai nos dar o comprimento de onda, ou a distância entre dois vales consecutivos, também vai dar o comprimento de onda, beleza? Olha só aqui na imagem da direita, aqui no slide, né? A gente tem algumas ondas na praia. Aqui a gente consegue ver, temos a crista da onda, tá? Veja que nesse ponto aqui, onde tem alguns surfistas, a onda está quebrando. Lembra da aula passada que a gente viu que essa parte da onda que começa a ficar meio como se fosse uma espuma, não é exatamente a onda, né? Ali é a energia dissipada da onda, tá? É quando a onda ela se quebra. Então veja que tem uma parte onde a onda se quebra. Essa parte aqui, já puxando para o lado esquerdo da imagem, é onde a gente tem a crista da onda, a parte mais alta da onda. E veja que um pouco mais à frente eu também tenho uma outra crista dessa onda. Então veja, essa distância entre essas duas cristas consecutivas é o comprimento de onda. Beleza? Continuando aqui nas características. Temos mais duas características para discutir hoje. Período. O período é o tempo necessário para ocorrer uma oscilação, tá? Então, o tempo necessário para ocorrer uma oscilação. Por exemplo, aqui na imagem de uma corda, né? Temos aqui um exemplo de uma onda transversal, tá? É uma corda, a corda foi esticada e aí movimenta a mão, essa corda começa a oscilar, tá certo? Corre uma oscilação que vai se propagar, temos uma onda se propagando na corda. Cada morrinho desse é uma oscilação, tá certo? Então, o tempo para se formar um morrinho desse aqui, ó, o tempo que leva para formar um morrinho desse é o que nós chamamos de período, tá? Seria o período da onda. Então, o tempo para formar um morrinho desse, o tempo para ocorrer uma oscilação é o período da onda, beleza? Observação importante, a unidade de medida do período é o segundo, certo? Então, quando a gente calcular o período, a gente dá o valor em segundo, ok? Outra característica de toda onda é a frequência, tá? Toda onda ela possui uma frequência. O que seria a frequência? O número de oscilações a cada segundo, tá certo? Então, o tempo que leva para ocorrer uma oscilação, um morrinho desse aqui da imagem, é o período. O número de oscilações, o número de morrinhos que vai aparecer, por exemplo, aqui na corda, é a frequência, tá certo? Então, o número de oscilações a cada um segundo é a frequência. O tempo necessário para ocorrer uma oscilação é o período, ok?
A frequência, a unidade de medida, é o Hertz, tá? Em homenagem aí ao inglês Frank Hertz, tá certo? Aqui o Hz, o símbolo é o Hz. E a unidade de período é o segundo, tá? Aqui no caso do Hertz, é só lembrar, 98,6 MHz, estação de rádio, tá certo? Megahertz é a unidade de frequência, beleza? O cálculo do período e frequência de uma onda. Bem simples, galera, esse cálculo aqui. Olha só, para calcular o período, a gente usa a seguinte expressão matemática. O T representa período e o F representa frequência. Então, o período vai ser T igual a 1 sobre F. Para calcular o período, que é representado pela letra T, maiúsculo, é só dividir 1 pelo valor da frequência, tá certo? Então, 1 sobre F, a gente encontra o período. E a frequência? A frequência é o inverso do período, tá certo? Então, para achar a frequência, representado pela letra F, a gente vai sempre dividir 1 por T, que é o valor do período, tá certo? Então, um é o inverso do outro, bem tranquilo para calcular o período e a frequência. Vamos fazer um exemplo? Então, olha só, primeiro exemplo. Uma onda que se propaga na superfície de um lago realiza 10 oscilações a cada segundo. Temos aqui um lago e as ondas vão estar se propagando na superfície desse lago. Determine o período de oscilação dessa onda. Então, a questão está nos dando a frequência. Como é que eu sei aqui que está me dando a frequência? Olha só, uma onda que se propaga na superfície de um lago realiza 10 oscilações a cada segundo. Lembrem, frequência é o número de oscilações a cada segundo, tá certo? Então, a questão está me dando justamente esse número, 10 oscilações a cada segundo. Então, a minha frequência 10 Hz, 10 Hz, tá? O Hz representa Hertz, a unidade de frequência. E está pedindo o período, o valor do T. Então, bem simples, é só usar a fórmula T igual a 1 sobre F, só substituir na fórmula. T vai ser igual a 1 sobre 10. 1 dividido por 10, 0,1 segundo, tá? 0,1 segundo é o período dessa onda, beleza? Bem tranquilo. Exemplo 2. Calcule a frequência de propagação de uma onda que realiza uma oscilação em 2 segundos. Então, olha só, calcule a frequência de propagação de uma onda que realiza uma oscilação em 2 segundos. Esse 2 segundos é o período da onda, tá? Então, o período T é igual a 2 segundos e a questão que é a frequência dessa onda. Bem tranquilo, usa a fórmula F igual a 1 sobre T, só substituir 1 dividido por T, que nesse caso é 2. Então, 1 dividido por 2, 0,5 Hz, tá? Hz é a unidade de frequência. Beleza, galera? Então, dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!